Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal que está sempre preparando materiais que abordam os ensinamentos da doutrina espírita. Hoje eu resolvi fazer um apanhado de todas as coisas que estão acontecendo sobre a humanidade exatamente nesse momento. E que eu queria dividir com vocês alguma conclusão ou conclusões que eu vou apresentar baseado em todos os fatos que acontecem nesse momento em função da pandemia, dessa história do fica em casa, enfim, de um apanhado de fatos que pode ser que para alguns faça sentido e para outros não, mas eu vou utilizar para isso alguma reflexão que fala sobre os ensinamentos de Jesus e de Allan Kardec. Como sempre, o nosso norte é o Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, codificado por Allan Kardec. Eu utilizei várias fontes da internet para fazer esse trabalho e, baseado em todo esse material e muitas reflexões que eu venho fazendo durante todos esses meses que nós estamos passando por essa pandemia e ainda vamos ficar muitos outros meses, né? Porque nós vamos aprender a conviver com ela, assim como aprendemos a conviver com várias outras doenças. Então, são reflexões pessoais, que minha responsabilidade sobre os eventos da humanidade atuais e passados, utilizando a máxima do Espírito da Verdade. E que máxima seria essa? A máxima é: amai-vos e instruí-vos. Nós temos a responsabilidade de nos instruirmos, de não sermos simplesmente cordeirinhos, de também termos uma participação, uma responsabilidade nos fatos que estão ao nosso redor. Então, vamos recapitular o que é ser espírita, né? Primeiro ensinamento da doutrina espírita é crer na sabedoria infinita de Deus e sua bondade, onipresença e onipotência. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E fé racional, não fé cega e absurda. A minha força vem de Deus. Pessoas ignorantes costumam atribuir a Deus o castigo pelos acontecimentos nefastos da humanidade. Mas, como bom espírita, temos que ser coerentes e crer na inteligência suprema e bondade infinita do Criador. As temeridades acontecem ou de forma espontânea ou por obra da maldade humana, sempre. E, para iniciar, eu vou falar sobre flagelos. Eu sei que é um tema chato e pesado, mas talvez seja bom para todos nós fazermos uma reflexão, porque nesse momento que nós estamos vivendo, eu sinto a necessidade de muitas pessoas receberem alguma orientação, assim como eu que fui estudar, talvez outros não tenham essa oportunidade e assim eu apresento para que cada um tire as suas conclusões. Flagelos são catástrofes, são acontecimentos que põem milhares de pessoas a procurar alguma solução, a fugir do medo, enfim. Desde os tempos remotos, a humanidade sempre foi vítima de grandes flagelos causados pela cobiça e maldade humana. Os flagelos que eu vou citar, eles são muito piores do que qualquer ocorrência natural que possa ter acontecido. Eu preparei esse material com o objetivo de dar subsídio àqueles que acreditam na máxima amai-vos e instruí-vos. Então vamos começar a falar de um evento que aconteceu aproximadamente há 700 anos, que se chamou a Peste Negra. Dizimou perto de 200 milhões de pessoas na Eurásia, que a Eurásia é a Europa mais a Ásia.
Originou-se no continente asiático e era transmitido pelas pulgas existentes nos ratos contaminados e depois foi levado para a Europa. Então a peste negra, ela dizimou 200 milhões de pessoas. Foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana. Depois da peste negra, mais recentemente, há cerca de 100 anos, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, onde morreram aproximadamente 17 milhões de pessoas entre civis e militares. Quase ao mesmo tempo aconteceu a Revolução Comunista na Rússia, né? Então, pela ambição ou pelos objetivos filosóficos de alguns, levaram à morte cerca de 20 milhões de pessoas na Rússia. Então, uma revolta matando os próprios irmãos dentro da Rússia, vitimou 20 milhões. Não é? Depois disso, de 1946 a 1950, aconteceu o quê? A mesma revolução comunista agora na China, que matou ou expurgou cerca de 65 a 70 milhões. Nos materiais que eu encontrei, eles falam de expurgo porque aqueles que não foram mortos em batalhas dentro da revolução, eles foram exterminados, ou seja, põe no paredão e mata. Este número eles não existe em registro oficial. Sabe-se que aqueles que não morreram em batalha foram prisioneiros e exterminados simplesmente como se mata uma barata no canto. As demais mortes causadas pelas revoluções comunistas no restante do mundo, elas estão aqui os números, né? Camboja 2 milhões, na África 1 milhão e 700, Afeganistão 1,5 milhão, Vietnã 1 milhão, Estados comunistas do leste europeu 1 milhão, Coreia do Norte 2 milhões e assim por diante. Quer dizer, totalizando cerca de 10 milhões, somado ao que nós já tínhamos mortos na Rússia e mais a China, dá um total de 95 milhões de pessoas mortas por conta de guerras, revoluções. Mas tem mais. Agora aqui realmente é uma pandemia, né? De 1918 a 1920 aconteceu a gripe espanhola. Matou cerca de 100 milhões de pessoas no mundo todo e foi considerada uma das mais mortais da história. De 1939 a 1945 aconteceu de novo uma nova guerra mundial. Resultou na morte de 60 a 70 milhões de pessoas. Então, as consequências da Segunda Guerra Mundial foram várias, né? Dentre elas é que até então os conflitos aconteciam mais entre militares armados, né? Mas na Segunda Guerra Mundial aconteceu um fato diferente, né? Que os alemães exterminaram mais de 6 milhões em campos de concentração, ou seja, extermínio, quando se fala em extermínio, as pessoas estão desarmadas, totalmente desarmadas, câmara de gás, ou então paredão, metralhadora, 6 milhões de pessoas, né? Nos Estados Unidos também, eles lançaram 2 bombas atômicas, respectivamente Hiroshima e Nagasaki, matando 100 mil pessoas de uma só vez. Porém, o que não se sabe é quantas pessoas vítimas da radiação vieram a falecer depois, né? Anos depois ou meses depois, isso não se tem um número exato, porque a radiação ela afeta, dá câncer, e às vezes a pessoa demora um pouco mais para morrer. Mas foi assim. Então, um fato que aconteceu foi essa coisa desumana de matar pessoas totalmente indefesas e que não tinham nenhum perigo para quem estava em guerra. Atualmente, nós estamos enfrentando também um flagelo da humanidade, né? A pandemia causada pelo coronavírus, ela está mexendo na vida das pessoas. Faz meses, desde o início do ano, que nós estamos preocupados com a pandemia, foram tomadas medidas e até o momento vitimou cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas, né? Em todo o planeta.
Porém, os efeitos dessa pandemia, comparado aos flagelos recentes, que era a pandemia, nós não podemos, é um fato que nós não podemos evitar. As guerras a gente pode evitar, mas não evitar, né? Mas os efeitos da pandemia, se comparado aos flagelos recentes que atingiram a humanidade, é insignificante. Porém, as medidas restritivas dos governos coordenadas arbitrariamente pela OMS e meios de comunicação são muito graves. Porém, vamos ver a seguinte... Eu não estou dizendo que a pandemia é uma coisa que foi desprezada. Não, eu estou comparando 1.100.000 mortos em 10 meses com cerca de 100 milhões, que foi o caso da peste espanhola, da gripe espanhola. Estou comparando com 95 milhões, que são as várias revoluções comunistas em todo o planeta, com 20 milhões da Primeira Guerra Mundial, com 70 milhões da Segunda Guerra Mundial. Eu estou comparando esse mundo. Porém, o barulho que está sendo feito é uma coisa alarmante. E o que permite todo esse barulho? O que permite esse barulho e qual é a diferença que tem agora da Primeira Guerra Mundial até 1950, os fatos que aconteceram antes de 1950? É porque o alcance dos meios de comunicação eram insignificantes. Um fato acontecia aqui, um mês depois, ou uma semana depois, você ia saber na Europa, nos Estados Unidos, porque não existia tanta facilidade de comunicação. E hoje, um fato acontece aqui, instantaneamente ele está do outro lado do planeta. E esta coisa que se chama comunicação, e principalmente o maior veículo de comunicação é exatamente a televisão, ela causa o impacto, ela causa a notícia, ela causa o pânico, ela contribui para manter as pessoas apavoradas e submetidas a essas pressões. Não estamos desvalorizando de jeito nenhum a moléstia que se instalou em nosso planeta, né? Mas que as medidas foram tendenciosas, maliciosas, né? E que estão dificultando, colocaram em risco toda a economia do planeta, que praticamente parou a economia, só que as pessoas continuam comendo, as pessoas tinham que trabalhar e não foram, as pessoas perderam seus empregos, muitos estão vivendo de favor. Então o que nós estamos conversando é que foi facilitado pela televisão, né, pelos meios de comunicação em geral, essas medidas restritivas que foram implantadas em todo o planeta. E nós precisamos continuar as nossas atividades, né? Então, vamos falar um pouco de história. Mas o que é a televisão? A televisão é um objeto de lazer, chegou aos lares brasileiros por volta de 1950, só que a popularidade foi aumentando a partir de 1970. A qualidade atingiu um patamar de excelência, não só da qualidade da imagem, que antes era em branco e preto, depois ficou colorida, como principalmente o desenvolvimento dos satélites, que permite a mensagem instantânea. Alguma coisa aconteceu aqui, do outro lado do mundo já está sabendo. Isso estreitou totalmente o planeta. Ou seja, antigamente as pessoas se importavam mais com a sua rua, com o seu bairro, com a sua cidade. Hoje em dia, a televisão joga na nossa casa fatos que muitas vezes não nos interessam, mas nós ficamos chocados também de acontecerem do outro lado do mundo, e eles acham que nós temos que saber de tudo isso, é importante. Então as pessoas deixaram de conhecer o seu vizinho, a sua rua, de administrar os seus problemas e de ficar chocado com os problemas do que acontecem do outro lado do mundo. Então essa realidade que está mudando, que mudou a vida das pessoas, né? É claro que nós não estamos discutindo se o aparelho de televisão é bom ou não. Seria fantástico se fosse utilizado apenas para o bem, para educar e proporcionar a diversão sadia das pessoas, mas não é o que acontece. Hoje o que se vê no mundo é exatamente o contrário: deseducar, perverter os jovens e apavorar os incautos. Tudo isso numa aparência limpa de cenários bonitos, de pessoas lindas, passando assuntos com opiniões embutidas de valores e propostas de condutas inadequadas.
Quando o Mestre Jesus nos dizia dos falsos profetas, nós não podemos só nos basear naqueles sacerdotes de outras crenças, de qualquer crença tal, que se aproveita da situação, consegue fama em nome de Deus, usando o nome de Deus. Mas nós temos que começar a pensar também naquele profeta que é o seguinte, que é a televisão, que fala mais todo dia e fala a nossa orelha, e nem sempre nós estamos prontos para ouvir o sacerdote, mas a televisão nós ligamos imediatamente, eles estão passando alguma, não só informação, mas estão nos seduzindo para alguma coisa que interessa para eles. Então hoje estamos totalmente à mercê das verdades e mentiras que vemos na televisão. Algumas pessoas são tão viciadas em assistir a televisão que dão mais crédito ao que ela fala do que aos sacerdotes e orientadores da sua crença. Invertemos os valores? A televisão, que deveria representar muito pouco na vida de cada um, tornou-se algo muito próximo e para muitos a fonte da verdade. E por isso eu nomeio essa sessão de falsos profetas, pois, como Jesus advertia, farão coisas maravilhosas e mentiras acachapantes. É claro que a televisão é uma coisa boa, mas o uso que fazem dela neste momento é péssimo. Todos os meios para levar a informação empregam a tática de levar às casas apenas os fatos negativos. Tal argumento pode levar as pessoas à exaustão silenciosa, motivo da depressão e do suicídio. Atualmente, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio no ano, e esse número foi aumentado por causa da pandemia, do excesso de informação que se passou por conta da pandemia do coronavírus. A persistência leva à exaustão, sem que percebamos. Com a televisão, é como se abríssemos a porta de nossa casa para qualquer um entrar, deturpar a mente das pessoas. Toda emissora de televisão tem um propósito oculto, além da audiência, é claro, e sua programação obrigatoriamente e sutilmente segue a linha mestra da organização. Proposital ou não, a insistência em nos fazer acreditar e concordar com o que eles estão dizendo ou mostrando. As tendências de comportamento tendem a colocar temas inadequados com propostas agressivas ou que agridem os valores éticos e morais vigentes. Apresentadores, eles acabam se tornando como se fossem amigos da família. Não é verdade, é mentira. As pessoas acostumam a ver sempre as mesmas pessoas na televisão, principalmente nos noticiários, e tratam como se fosse um velho amigo, uma pessoa de confiança. Não são. São treinados para reter as pessoas na frente da televisão e para ouvir e ver apenas o que eles querem. As pessoas se acostumam tanto em ouvir noticiários que nem questionam as notícias. Acreditam mais no que a televisão diz do que o sacerdote da sua crença e nos livros sagrados. Por exemplo, eu tinha um hábito de sair de casa só depois de ver a previsão do tempo nos noticiários que acontecem pela manhã. E depois, passando um tempo, eu desisti, porque a previsão do tempo, que para quem já percebeu isso, a previsão do tempo e os gols que acontecem normalmente nos finais de semana é o último assunto de qualquer noticiário. Isso para quê? Antes disso, joga aquela lixarada de porcaria que não interessa na cabeça da gente, e você já sai com a cabeça tensa para ir para o trabalho, né? E só no final é que eles fazem a previsão do tempo. Um dia eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, não estou interessado na previsão do tempo, que seja o que Deus quiser. E eu parei, porque é uma tendência, é o que eles fazem para segurar você na cadeira até o fim. Então eles estão manipulam, usam vários truques para nos manipular. Muitas famílias só jantam, estou citando alguns casos, né, que eu fui pegando assim, espontaneamente, para ver qual é o grau de introdução da televisão na cabeça das pessoas. Muitas famílias só jantam depois do último noticiário e durante ninguém faz nada. Não se questiona o tipo de lixo que eles jogam nas nossas cabeças, como roubalheiras, que não podemos evitar. Então eles jogam primeiro roubalheiras, crime de toda espécie,
e que nós não podemos fazer absolutamente nada. Para que então essa coisa toda? Faça uma conta de quantas coisas positivas houve-se no noticiário, de repente você vai concluir que é nenhuma. Outra coisa muito grave nos noticiários: a educação dos filhos é responsabilidade dos pais, única e exclusiva. Filho é um empréstimo divino e cabe aos pais a responsabilidade de educá-los. Pergunto: os pais sabem o que os filhos assistem na TV quando não estão em casa? Não tem tempo de conversar com seu filho? Manda ele para ver o desenho na TV? Cuidado! Podemos nos ver livres de um problema temporariamente, mas quando algo sai errado na educação dos filhos, por nossa omissão, não adianta depois tentar justificar que a culpa foi do que lhe disseram na televisão. Tanto faz adulto como criança, né? Se for criança é até melhor. A televisão hoje influencia o caráter da criança, que será um homem daqui a 15 anos. Você não tem coragem de discutir sexo com seu filho? Fica tranquilo, a televisão discute. É difícil, mas Deus confiou a nós tal empreendimento e faz parte do nosso compromisso. A mídia inventou um termo politicamente correto para desqualificar os pais que são protetores dos seus filhos. Cerceamento das liberdades de pensamento são termos que são usados para todo aquele pai que pergunta onde que o filho vai, com quem que ele anda, quais são suas companhias e vai por aí afora. Ou seja, presente com as crianças, o propósito: procure saber o que ele discute nas escolas, com os professores também. Se possível, compartilhe os amiguinhos da escola e observe e oriente. Convide os amiguinhos para vir em casa, tomar um lanche, fazer alguma coisa. Procure saber com quem ele anda. Quando os pais não orientam, a desorientação vem de outra forma. Politicamente correto, também moralmente inconveniente. Não vou questionar as questões morais da programação, discutindo sexo, drogas, perversão em horários totalmente inadequados. Claro, para cada quem ainda tem um pingo de moral. A educação das crianças hoje acontece nessa sequência de importância: televisão, escola e família. Os pais não conseguem mais passar seus conceitos morais e de família, pois as crianças confiam mais no que assistem na televisão. E se o pai contesta, ele é quadrado, ele é obsoleto. Então tá uma coisa muito difícil, cada vez mais, ser pai e dividir com a televisão o seu espaço de importância, né? Programação de desenhos, filmes infantis aparentemente inocente, discutindo temas complexos para a criança ainda despreparadas. A influência moral das propostas comportamentais. O resultado, como efeito da radioatividade, da bomba atômica, é que o efeito maléfico da educação das crianças só irá aparecer com o tempo. Ou seja, aquilo que está acontecendo hoje não acontece nada. O que está acontecendo? Sim, a cabeça dos nossos filhos hoje, ela vai ser influenciada no futuro. Assim como aquele jovem que foi educado com essa tecnologia da televisão do início desse século, está sendo refletida agora. É um jovem com uma cabeça questionável, não vamos falar mais nada, mas é uma cabeça questionável, aos moldes da moral que os caras da televisão, que os apresentadores e que a televisão em si, ela acha que é bom para a juventude. Nós já podemos perceber essa alteração nos costumes atuais de uma geração educada nos padrões da televisão. A televisão, aparentemente tão legalzinha, é um flagelo, tal como as guerras, revoluções e pandemias, porque causa muito mais destruição e uma morte silenciosa. Quantas pessoas... Estou falando de um flagelo? Ah, não, você está exagerando. Estou colocando para que cada um de nós pense um pouco sobre isso, né? É fácil você dizer, não, mas a Primeira Guerra Mundial matou tanto, a pandemia está matando tanto. E quantas pessoas estão ficaram tão saturadas de tanta informação ruim sobre a pandemia, desnecessária muitas vezes, né? E cometeram suicídio e acabaram com depressão e estão
uma morte silenciosa, né? Isso não vai entrar na estatística nunca. Cada um de nós vai ter que perceber a nossa inteligência, né? A instruí-vos. Nós precisamos colocar os nossos instintos, né? E cristãos para funcionar também. A pandemia que assola o mundo nesse momento obrigou as pessoas a ficarem nas suas casas. Quando as pessoas ficam nas suas casas, estão totalmente à mercê do noticiário da televisão. Mesmo que algumas notícias sejam verdadeiras, mas para quem ficou em casa, para ver o mesmo assunto o dia inteiro, vai minando a resistência, e o fim disso é o desânimo e a depressão. Ah, mas ninguém é obrigado a assistir a televisão. Sim, ninguém é obrigado a assistir televisão, alguém diria. Verdade, e é exatamente isso que estou sugerindo. Não assista, desligue. Claro, se existirem outras pessoas morando junto, isso é difícil. Procure se distrair de outra forma. Leia um livro, escute música. Não vale a pena discutir com todo mundo e tentar convencer todo mundo a desligar a televisão. Isso por enquanto não. Que cada um vá percebendo por si mesmo essas coisas, essas tendências. Hoje em dia nós temos o smartphone. Jogue, faça um joguinho no smartphone. Se não puder sair, converse via vídeo com os amigos e etc. Enfim, procure não ficar muito tempo ligado na televisão. Escolha você o que você quer assistir, um bom filme, né? Ponha um vídeo, enfim, tem outras opções. A televisão, o aparelho da televisão em si é muito bom, mas nada como eu escolher o que eu quero assistir, não a televisão jogar na minha casa qualquer porcaria. E mais um recadinho, né? Agora espírita, né? As forças do mal se alimentam do medo. Não faz bem assistir noticiário, pois os espíritos das trevas aproveitam-se do desânimo para nos atacar. Ao assistir no noticiário de TV, sempre entramos numa faixa vibracional dos medos e muitas vezes de ódio, onde os espíritos malignos e obsessores têm mais facilidade de atuar. Se acontecer, evite, mantenha-se calmo. Ao perceber esses sentimentos, entre em oração. Enquanto durarem os cuidados com a pandemia, use toda a cautela, proteção, higiene recomendados, mas não deixe de fazer as suas atividades. Saia para tomar café com os amigos, vá ao shopping, distraia-se. A vida tem que continuar. Deus nos deu a vida para ficarmos. Deus não nos deu a vida para ficarmos isolados em nossas casas e de outras pessoas. Nós precisamos interagir, sim. Ficamos impedidos durante a quarentena de frequentar as igrejas e templos de oração, mas a televisão sempre presente em nossas casas, os falsos profetas todo dia enchendo a nossa cabeça. Com isolamento de obrigatório, os templos de oração, seja de cultos que forem, ficaram fechados. Na cidade onde eu moro, somente agora, em outubro, algumas casas estão autorizadas a abrir, somente agora. Então, vejamos, não ouvimos a palavra de Deus por 7 meses e ficamos ouvindo só as coisas que a televisão mostra. Eu quero deixar claro que não cabe nenhuma insinuação que a televisão conta mentiras. Ela exagera, é insistente, é aterrorizante, levando as pessoas ao pânico. Isto não é no Brasil, mas é no mundo todo. Sejamos espíritas e sejamos cristãos. Fiquemos atentos para não sermos enganados. Como a bomba atômica não foi criada para fazer uma bomba, né? A descoberta do átomo era uma coisa fantástica, mas logo depois a ambição humana achou que poderia fazer uma bomba com aquilo. A mesma coisa a televisão, ela é um instrumento de diversão, porém acabou-se criando uma espécie de bomba atômica também, com efeito retardado com relação à televisão. Ela vai destruir as mentes atuais e vai preparar uma geração, sabe-se lá para o quê? Totalmente desorientada, sem princípios morais. Enfim, se nós deixarmos a televisão tomar conta dos nossos filhos, nós vamos perder o controle. Eles não serão mais nossos em curto tempo. Esse é o recado que eu tinha que passar para hoje. Muitas reflexões são reflexões pessoais, eu entendo, baseado naquilo
que é o mandamento, não, mas as palavras do Espírito da verdade, né? Eu me sinto na obrigação de me instruir, e me instruindo eu tenho que compartilhar com aqueles que pretendem conhecer e refletir um pouco mais. Fique com Deus, graças a Jesus.